Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Expresso Entrevista. Hoje, nossa convidada é a jornalista e apresentadora Silvia Popovic. Com mais de 40 anos de televisão, Silvia passou pelas principais emissoras de TV do Brasil, teve na Globo, teve na Band e vários outros meios de comunicação. É uma profissional gabaritada, reconhecida nacionalmente, e é uma grande honra para o Expresso recebê-la aqui hoje. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Silvia. Olha, é um prazer, eu me sinto quase que na obrigação de atender os estudantes quando eu tenho tempo de atendê-los, e vocês aí de toda a região de Cabo Frio, os estudantes de jornalismo da Veiga de Almeida, estão todos de parabéns por procurarem, já desde já, enquanto estudantes, interagirem justamente com a matéria-prima que vocês vão ter que trabalhar o resto da vida de vocês, que é falar com pessoas, que é ir atrás. Então, toda vez que é possível, pelo menos eu tento colaborar nesse sentido. Sei que não é fácil, né? Você vai pegando na mão, assim, a entrevista tem muito a ver com uma prática, né, de fazer entrevista, de ouvir o que o entrevistado responde para interagir dentro disso. Então, tudo é uma prática que eu faço muito prazer mesmo de participar e de ajudar no que eu puder. Bom, eu tenho certeza que sua contribuição vai ser excelente, né? Como eu mencionei, você tem mais de 40 anos de carreira no vídeo, né? E até é importante trazer alguém como você para o nosso projeto, principalmente porque a TV faz 70 anos esse ano no Brasil, né? E eu queria saber sobre esse meio de comunicação, né, que é a televisão, qual foi o caminho que te levou para ela? Olha, eu sempre fui muito falante, eu sempre fui uma pessoa que falava muito e conversava muito e me expressava bem verbalmente. Então, eu comecei trabalhando em imprensa escrita, eu trabalhava num jornal, que era o Estado de São Paulo, e naquela época começavam as manifestações assim, de movimento de favelas, movimento de rua, e eu chegava na redação assim, excitadíssima com o que eu tinha acabado de ver, era uma coisa assim, impressionante, o pessoal se manifestando, se organizando, parava a redação para me ouvir. E na hora que eu sentava para escrever, eu travava, assim, para mim não era tão fácil colocar no papel como era fácil me expressar verbalmente. Daí muita gente falava assim, Silvia, você tem que trabalhar na rádio, porque você fala muito bem, você é muito expressiva. E eu achava aquilo bom, mas na época, rádio e televisão não eram prestigiados como lugar para você ir como jornalista. Era uma coisa segundo time, assim, não era bem considerado. Rádio ainda tudo bem, mas televisão era visto assim como segunda categoria, o que era um grande preconceito, porque imediatamente nessa minha geração acabou migrando da imprensa escrita para a televisão e começamos a qualificar a televisão realmente como lugar onde se apurava as notícias, onde você levava a informação a sério, onde você fazia a checagem do que você estava colocando no ar, e de repente, então, a minha geração se orgulha muito de ter justamente levado bom jornalismo para a TV. Né? Então, saiu da rádio que mostrava os instantâneos, vamos dizer, na época, né? E passou, então, a televisão a ocupar esse espaço de narrar e mostrar, né? E filmar, e mostrar as imagens. Isso foi imbatível, tanto que foi toda uma geração aí de telejornais, todas as emissoras entraram nessa e eu fiz parte dessa geração. Aí, quando eu fui para a televisão, então eu senti que eu estava no lugar que eu tinha que estar mesmo, né? Me sentia mais à vontade. Não que eu não escreva bem, mas eu acho que eu tenho mais facilidade verbal do que escrita. E é importante até falar um pouco sobre isso. Na sua estreia na TV, você falou bastante sobre questão de geração, haviam poucas mulheres no ar, né? Era difícil você ver uma mulher no vídeo. Eu quero saber quais foram as suas referências para a televisão, ou se você criou seu próprio estilo, como é que foi isso? Olha, Luiz Felipe, para a mulher na televisão, não falava de política, não falava de economia, não podia cobrir esportes, porque esportes na época era futebol, então a mulher não podia entrar não é camarim que fala, como é que era, onde os jogadores trocam de roupa? No vestiário. Nos vestiários, as mulheres não podiam entrar no vestiário, então não podiam cobrir esporte. Vocês podem imaginar uma coisa dessa? Acho que vocês nem podem imaginar isso, né? Mas a gente não podia cobrir. Simplesmente não era proibido, não existia mulher fazendo isso. Né? Eram outros tempos. Agora caminhou tudo muito rápido, porque o que acabou acontecendo é que a mulher era usada ou para apresentar o tempo, ou para, como a gente dizia, enfeitar a bancada. Quer dizer, ela usava como um vaso de flor ali. E isso, obviamente, que a gente não deixou isso acontecer e começamos a mostrar que a gente podia fazer coberturas jornalísticas
né, com muita qualidade, com credibilidade, e aí fomos ocupando os espaços todos. Aí você viu que, né, Lilian Vitfilho começou a falar de economia, Miriam Leitão também falava de economia, daí outras mulheres falando de política, e hoje nós somos até bastante predominantes, né, na imprensa. Quer dizer, eu acho que há um equilíbrio entre mulheres e homens, e em algumas áreas até a mulherada reina mais ainda. Agora, inspiração naquela época não tinha, porque na televisão você não tinha muita gente fazendo isso. Nós tínhamos, na época, a Hebe, que levava a Cidinha Campos, que aliás é carioca, onde elas paravam as duas no sofá e entrevistavam algumas pessoas. Então, como a Hebe se achava sem, vamos dizer, informação suficiente para fazer isso, chamava a Cidinha para ajudar ela a entrevistar as pessoas. Aí era mais um bate-papo, era uma conversa, assim, mas de qualquer forma não deixava de ser uma entrevista, né? Então, eu me inspirava, é engraçado, eu às vezes ficava na frente do espelho, segurava uma escova de cabelo, assim como se fosse um microfone. Eu achava bacana falar, né, para mais gente e tudo, mas não tinha uma figura assim que me inspirasse, não. E ao longo da sua trajetória, você mencionou, por exemplo, o jornalismo esportivo, a gente tem vários casos disso recentemente. Eu queria saber se você presenciou ou foi vítima de algum comportamento abusivo na TV com as mulheres, que era algo comum lá atrás, tipo uma piadinha, um comentário outro, assédio mesmo, e que você enxerga hoje que não seria aceito de forma alguma. Um comportamento que deixou de ser naturalizado ao longo desse tempo. Olha, sinceramente, eu nunca fui assediada, assim, eu não sofri esse problema. Lógico que piada machista sempre existiu, sempre existirá. Né? Quer dizer, sempre existirá, não, espero que não exista, mas vamos dizer, isso é uma coisa mais comum. Assim, de um lado, eu acho que uma coisa é assédio, que isso é gravíssimo, não dá para aceitar, tem que denunciar, e eu sou a primeira a falar isso. A outra coisa é ter um mimimi também exagerado do outro lado. Quer dizer, eu acho que a mulher também é capaz de se defender em muitas circunstâncias e tem que se defender, e tem que pôr o pé na porta, tem que interditar esse tipo de pessoa. Né? E não só denunciando, mas falando com a pessoa, escuta, não me trate assim, sabe? Você me respeite. Quer dizer, a gente tem que interditar essas pessoas de forma que elas sintam que elas estão passando muitas vezes do limite. Eu não preciso sempre da justiça para me defender. Eu acho que nós somos fortes também para expressar aquilo que a gente está sentindo que está sendo ofensivo. Né? Então, é diferente de assédio moral. Assédio moral eu nunca recebi. Como eu disse, a minha geração de televisão, no jornalismo, era uma geração que estava muito feliz ocupando aquele espaço. Era tudo muito uma novidade para todos nós. Né? Os meus colegas todos também já tinham uma consciência de que, sabe, juntos éramos mais fortes, entendeu? Eu tinha uma coisa que foi indo, assim, foi muito gostoso. Eu tive muita sorte, acho, de participar dessa época, quando a gente ocupava espaço na imprensa televisiva, vamos dizer, né? Com qualidade e tudo. Então, nós fizemos programas onde a gente, inclusive, tirou aquela formalidade do rádio, porque o rádio falava pomposo, o pessoal tinha que ter aquele vozeirão, e nós que víamos da imprensa escrita, começando a fazer televisão, usávamos da naturalidade para fazer televisão, sem aquela pompa toda, e tudo isso foi comunicando diretamente com o público com muito mais eficiência, e as pessoas foram prestando mais atenção na gente, e homens e mulheres conseguimos fazer, vamos dizer, essa diferença toda na imprensa, que foi fazer da televisão um dos veículos mais poderosos de informação. Agora, assim, sobre assédio, eu particularmente não vivi nenhum tipo de problema nesse sentido. Tinha bullying de outro jeito, né? De ser gorda, de ser fora dos padrões. Eu sempre fui fora dos padrões. Mas eu acho que eu era boa no que eu fazia. O pessoal, né, fazia uma piadinha aqui, e Popovic, me chamava de Popó, sabe? Esse tipo de piada de mau gosto, mas não colava em mim. Não colava, porque o meu trabalho era melhor que isso e ia indo, entendeu? E o pessoal ficava falando sozinho. Qual é a diferença entre ser uma mulher na televisão nos anos 80, ali, no final dos anos 70, quando você começou, e ser uma mulher na televisão nos dias de hoje? Eu acho que naquela época nós tivemos que quebrar muitas barreiras. A principal delas, sendo homem ou mulher, era a questão primeiro da censura. Nós estávamos vindo de anos e anos de censura, depois de anos de ditadura. Imagine, o pessoal em casa não vai nem imaginar isso. Por exemplo, a gente, o Lula, que virou presidente do Brasil, depois durante 8 anos, né? Goste dele ou não estou discutindo isso aqui, não se podia falar do nome do Lula.
Você não podia falar o nome do Lula, entendeu? Ele era proibido. A palavra greve na televisão não podia ser dita. Você só podia falar paralisação. A palavra greve era proibida. As pessoas não têm noção de como é que eram os tempos. Os tempos de censura eram terríveis. Você tinha palavras que você não podia pronunciar, nomes de pessoas que você não podia dizer, só podia mostrar, a pessoa não podia falar. O Lula não podia falar na televisão, ele só podia aparecer na época de Santo André, por exemplo, esses anos 80. Então mudou muita coisa. Como mulher, havia temas, vamos dizer, que eram completamente proibidos. E nesse sentido, eu acho que aí eu fui assim, um divisor de águas, porque eu comecei a fazer programas de comportamento, onde eu debatia questões que simplesmente eram proibidas na televisão, até na imprensa escrita. Só tinha uma revista na época que ainda falava disso um pouco, que chamava-se Revista Cláudia, que era uma revista muito boa, feminina. E eu comecei a trazer para a televisão temas como homossexualidade, como prazer sexual da mulher, direito do voto, uma série de temas, privacidade. Puxa, você não pode imaginar, hoje são temas que estão aí, né? Ninguém nem pensa que isso algum dia pode ter sido difícil, mas na época você não podia falar disso, tinha um tabu gigantesco. As pessoas nem iam, você não conseguia levar um convidado, Luiz Felipe, para o estúdio. Por exemplo, mulheres gays, elas não iam, de jeito nenhum. Por exemplo, nos anos 80, uma mulher homossexual mas nem aparecia, era dificílimo. Alguns homens ainda conseguiam porque eram mais assertivos, mas as mulheres não iam. Assim como nos anos 90, não tinha uma mulher que fosse num programa meu para dizer que não queria ter filhos, porque isso era considerado também um tabu. Como uma mulher não quer ter filho? Que alma dura é essa de uma mulher que não quer ter filho? Hoje, agora, anos 2020, você fala o direito ou não de escolher ser mãe, não ser mãe. Mas eram temas de comportamento e eu debatia essas questões muito a fundo, com especialistas, com psicólogos, com pessoas. Era um formato muito atrativo, né? Era um jeito muito, inclusive, bem-humorado. Eu usava títulos assim provocativos, sem nenhum tipo de apelação. Não tinha baixaria, não tinha exploração da ignorância alheia, ninguém ficava chorando à toa, sabe? Não tinha esse tipo de coisa. Então eu falava, eu queria falar de, por exemplo, eu falava, meu pai é gay. Aí eu levava uma pessoa que era filha, por exemplo, de um pai bissexual, por exemplo, em várias situações. E aí, então, foi uma maneira de todo mundo ir ampliando os seus limites do entendimento da diversidade, da diferença de pensamento, né, que são valores tão caros para mim e que hoje você vê muitas vezes maltratados, né, nos dias de hoje. Então, realmente, a gente trabalhou muito essas questões. Foi assim temas ligados ao feminino, ao masculino, à vida dois, à vida civil das pessoas, aos direitos, aos deveres, né, ao que era ético, o que não era ético. Todas essas questões foram para a televisão e eu fazia então um programa que era muito popular nos anos 90, era líder de audiência, depois fui para o horário nobre, discutindo essas questões. Então o Brasil amadureceu muito, né, nessas áreas e isso foi bom. Como você mencionou aí bastante sobre a questão de troca de ideia, a questão do debate, né? A sua trajetória ela é marcada pelo debate. Na sua experiência televisiva mais recente, né, no Aqui na Band, houveram vários momentos de debates mais acalorados entre você e o seu colega, né, o Luiz Ernesto Lacombe, que viralizaram nas redes sociais por questões de diferentes posicionamentos ali em algumas questões. Eu quero saber como é que você encara esses atritos, se acaba ali no palco na mesma hora, se fica um climão depois, como é que você administra isso, esses debates que saem um pouco do tom às vezes, vamos dizer assim? É desagradável hoje o ambiente que está tão polarizado. Quer dizer, em outros tempos não era tão polarizado assim. Você era a favor ou não de poder falar. Hoje em dia, as pessoas não aguentam ver uma posição diferente da delas. Isso é triste. Isso é muito triste. Quer dizer, por que eu não posso pensar diferente de você, expor o meu ponto de vista, você expõe o seu e em público em casa chega a uma conclusão? Isso é um direito que todo mundo tem, de ouvir pontos de vista diferentes e você em casa chega à sua conclusão, eu concordo com ela, não concordo. Agora, eu não vou querer matar você, linchar você, ou como se diz hoje em dia, como é que fala? Aniquilar, cancelar você, porque você pensa diferente de mim. Só se eu for muito imbecil eu vou fazer isso, porque eu não quero ouvir o que você pensa, eu quero saber o que você pensa. Eu não preciso concordar, né? Então, apenas eu quero ouvir pontos de vista diferentes e eu fico mais forte no meu ponto de vista quando eu ouço uma opinião que eu não concordo, que eu concordo, porque eu estou entendendo a complexidade de uma verdade. Não existe um lado só.
Existe, sabe, o entendimento de uma questão, ele é multifacetado. A pessoa que acha que só tem o certo e o errado, ela tá simplificando a vida e tirando a beleza da questão dos argumentos todos. Então, hoje em dia, com essa polarização, o mundo está emburrecendo, está cheio de gente imbecil dos dois lados, achando que são os papais sabe tudo, né? Então, é muito triste isso. Porque o que acontece? Os ânimos já se exaltam, porque as redes sociais, hoje, covardemente, são ocupadas por pessoas que não têm... São imbecis mesmo, é uma burrice, é uma falta de inteligência. Essa que é a verdade, sabe? E daí eles partem para uma agressão tão baixo nível, tão briga de rua, tão horrível, você prefere ficar fora. Falar, então fica você com a sua ignorância, entendeu? E eu vou me afastar desse debate. O que aconteceu com o Lacombe, comigo, é que nós pensamos diferentes. Ele tem uma posição muito, na época, muito favorável ao governo, e eu tinha posições críticas, nem era o governo, o Lacombe é muito conservador, e eu sou mais humanista, mais progressista. Não sou de esquerda, e nem ele é um fascista, você entende? Não é isso, são pessoas que pensam diferente. Agora, se não é possível hoje um programa na televisão acolher esses dois tipos de visão, eu sinto muito, o público é que sai perdendo, né? Agora acabou acontecendo isso. Agora, muitas vezes ficava, vamos dizer, mais quente o ambiente, porque as redes sociais hoje elas são um terreno, terra de ninguém, não tem regras, as pessoas podem fazer o que bem entender, escondidos atrás de fake news, de robôs, né? De que vão lá cancelar e ficam fazendo um monte de baixaria em cima do seu perfil. Então, esse tipo de coisa é só ruim para o país e ruim, é um atraso, né? O dia que as redes sociais estiverem mais reguladas, eu acho que vai ser bom para todo mundo. Bom, agora vamos falar um pouquinho de coisa boa também. Tem vários comentários nas suas redes sociais de pessoas que te acompanham, às vezes, desde que você começou, né, ali nos anos 80, final dos anos 70, que te acompanham e dizem que você está com muito mais energia e disposição depois de ter passado por uma cirurgia bariátrica há cerca de 3 anos, né? Eu quero saber como você acha que esse procedimento afetou sua vida profissional e se você se sente com mais autoestima no vídeo, de se mostrar, de falar com as pessoas. Olha, Luiz Felipe, para mim foi um renascimento essa história da cirurgia bariátrica, porque quando eu fiz 60 anos, a minha filha fez 18. Eu sou uma mãe tardia, eu sou uma mulher que sempre, assim, eu gosto de mudanças na vida. Quando eu tinha 45 anos, eu tive a minha primeira e única filha. Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha começado antes. Mas eu fui ser mãe tardia aos 45. Hoje a Ana está com 20. Você tem que idade, Luiz Felipe? 20. Então, você podia ser meu filho tardio ainda, né? Então, quando a Ana nasceu, foi no ano 2000, foi já uma mudança, assim, uma novidade, uma coisa muito inspiracional para as mulheres, porque eu era uma mulher na época muito bem sucedida profissionalmente, estava no auge da minha vida profissional, independência financeira, né? Estava viajando pelo mundo e de repente eu falei, não, eu quero ter uma família. E fui atrás da medicina reprodutiva, consegui na primeira tentativa engravidar da Ana e fiz questão de dividir isso com o meu público de mulheres que durante muito tempo acreditavam justamente que a felicidade só estava no empoderamento feminino. E eu falei, olha, gente, não é bem assim. Fazer uma família é muito importante, sim, eu vou atrás disso e consegui. Quando eu fiz 60, portanto a Ana estava com 18, eu, de certa maneira, consegui criar minha filha, entrou na faculdade de medicina, sabe, parte das minhas obrigações como mãe estão bem cumpridas, vamos ver daqui para frente o que vai ser, e ao mesmo tempo eu tenho um pai que tem 90 e que está ótimo, Vivão da Silva Xavier, maravilhoso, cabeça 10, e eu falei, e eu? Aí de repente eu voltei a me olhar para mim, eu estava com dor no joelho, com dor no pé, dor nas juntas, pesando 50 quilos a mais do que eu peso hoje, 50. E eu falei, olha, eu acho que chegou a hora de eu cuidar disso, porque a minha sensação era a seguinte, eu vivi 60 anos, se meu pai tem 90, eu vou pelo menos viver mais 1/3 da minha vida, na pior das hipóteses. Como eu sou otimista, eu acho que eu vou até os 95, 97, por aí. Então eu falei, eu tenho que ter saúde para viver. E matrona, do jeito que eu estou, pesando esse peso todo, não vai dar. No máximo eu vou sobreviver, não vou viver uma vida plena. E eu tenho muita consciência de que cada um de nós, você com 20 anos, eu com 65 hoje, né, nós temos que viver o melhor que a gente puder a cada fase da vida. Essa é uma obrigação com a gente.
sabe? Porque, primeiro, você nunca sabe até quando você vai durar. Segundo, você está vivendo, tem que aproveitar cada segundo, né? E fazer da sua vida uma coisa que faça sentido, que tenha tesão, que tenha envolvimento, que tenha comprometimento. E aí, o que não me incomodava tanto antes, de repente passou a incomodar muito. Aí fui procurar ajuda. Fui médico, bom, aí fui atrás. E aí fiz a cirurgia bariátrica, que está fazendo 3 anos agora, fez 3 anos em setembro. E estou estável, perdi esse peso que eu queria perder e que o meu corpo, na verdade, regulou para perder. Esse é o peso que eu devia ter. É como se eu tivesse tirado o edredom, sabe, de mim. E hoje o meu corpo é a minha estrutura. Com saúde, eu estou com muito entusiasmo, eu estou adorando me vestir, eu tenho desenvolvido muito com a mulherada toda da minha geração a questão da longevidade, da pauta ageless, que a mulher pode vestir o que ela quiser, usar o que ela quiser, contanto que ela se sinta bem. Tenho falado de muitas questões, porque a minha geração agora vai abrir caminho para de vocês viver até os 100 anos, 110 anos, com uma outra mentalidade. Então, cada geração tem os seus objetivos, suas funções. Eu tenho certeza que a minha geração vai abrir esse filão todo de vida. Agora, não adianta sobreviver, tem que viver bem. E para viver bem, você tem que ter saúde. E obesidade e saúde, você pode levar enquanto você é jovem. Quando você chega nos 60 anos, desculpa, aí eu acho bem contestável. Então também tem esse patrulhamento, esse mimimi, não, cada um o corpo, eu fico do jeito que eu bem entendendo. Não é bem assim, né? Eu acho que enquanto você está com saúde, tudo bem, mas a obesidade é uma doença. Desculpa falar isso, mas é uma doença, né? É uma doença inflamatória que traz uma série de problemas metabólicos, uma série de cânceres, uma série de... Então não vamos também fazer o jogo do contente e dizer cada um, porque isso também é uma hipocrisia. E eu tive essa sinceridade comigo mesmo, então hoje eu me sinto muito bem, inclusive virei uma coisa inspiracional, a mulherada toda ficou louca. Puxa, 40 anos trabalhando, sendo uma imagem gorda, que fugia dos padrões, inclusive, e agora eu estou, enfim, mais magra, né? Bem mais magra, vestindo 38, 40. Todo mundo fala, pô, que bacana, então também dá para eu mudar, então também dá para eu ir atrás, o que sabe, como é que você está se sentindo? Isso tudo estimula como pessoa pública. Eu acho que eu sempre tenho a transparência de dizer para as pessoas aquilo que eu estou vivendo, uma maneira que eu sinto de entregar de volta o carinho todo que eu recebo, sabe? Então é uma troca. Você é uma influencer há muitos anos, né, Silvia? Ah, sim. Sim. E hoje em dia, depois de você deixar a Band, você produz um conteúdo para o Instagram que é focado em coisas mais leves, como você mencionou, de vestimenta, de utilidade, coisas cotidianas, receitas simples. Inclusive, fiz o seu polvo lá, até coloquei nos stories na época. Muito bom, como sempre, viu? Faço direto em casa. Essa nova empreitada da Silvia Popovic, é uma nova carreira ou você está tocando paralelo a algum novo projeto? Não, eu estou investindo para valer nas mídias digitais, porque essa para gente, para quem é um comunicador, é uma grande independência, né? Se você faz, por exemplo, eu tenho 240 mil seguidores hoje, que não é uma coisa absurda, mas foi o tempo que eu comecei a mexer com isso, então meus seguidores têm aumentado demais, muito. Porque eu tenho uma coisa, além de ter os seguidores, é tudo completamente orgânico, nunca comprei audiência, nada disso, é muito orgânico. Tanto que você vê que os comentários que eu tenho nas redes sociais, o que é considerado hoje, que é o engajamento, chamado engajamento, é gigante na minha rede social. E os anunciantes gostam muito disso. Então, se eu conseguir me viabilizar com anunciantes que paguem esse conteúdo que eu estou proporcionando e oferecendo hoje, para mim é a minha independência. Eu posso estar em qualquer lugar comunicando com o meu público que gosta, que me acompanha, que acha que eu produzo um conteúdo que interessa a eles e é maravilhoso. E não pensa que eu falo só com 60 a mais ou não. Se você olhar, eu tenho ali as minhas métricas todas, como é um Instagram profissional, né? Eu tenho muita gente acima dos 30 anos, né? E é muita gente, são milhares e milhares de pessoas, porque o pessoal também acha graça, né? De ver uma mulher diferente que está, né? O que essa mulher mais velha tem para dizer? Né? Igual eu falei, eu consumo o seu conteúdo, eu particularmente sou fã, eu adoro. Eu fico vendo assim, eu passo a tarde toda vendo seus vídeos, seus stories. Então, é uma coisa, eu tenho falado de moda, eu tenho falado de comportamento, eu conto histórias da televisão. Agora, eu estou fazendo, Luiz Felipe, uma tentativa de fazer um conteúdo mais horizontal, assim, mais amplo,
que é mais leve, porque as redes sociais, as pessoas não têm tempo de ficar lá 3 horas olhando um vídeo seu. E, de outro lado, por exemplo, eu acabei de fazer um trabalho maravilhoso, entrevistando todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Eu que fiz a mediação. Foi genial. Foi num grupo de mulheres 50 a mais, elas me chamaram para fazer isso, foi um trabalho, foi um job. Fui lá e entrevistei todo mundo. Os entrevistados amam, porque é uma entrevista profissional, com timing, com perguntas boas, né? E a mulherada curte, porque é um olho no olho, é um momento onde você está perto do candidato, onde você pode fazer pergunta também. Enfim, tem muitos formatos para todos nós, jornalistas, e vocês que estão chegando agora, desenvolvermos pelas redes sociais. Nós temos que aprender a fazer isso, porque isso nos livra de ter que ter um patrão. Você vira o seu empreendedor, o seu próprio dono do seu negócio. Né? Se você construir uma rede de seguidores e conseguir fazer um conteúdo que tenha sentido para você, que seja feito a você, que não te traia, né, na sua essência, nossa, é tudo que você pode querer na vida. Né? Tudo que você pode querer. Agora nós temos que descobrir como fazer isso. Para vocês é mais fácil, para mim é um pouquinho mais complicado, porque eu estou tendo que me reinventar o tempo todo. Mas, quer dizer, é novidade, vamos dizer, as redes sociais, se bem que eu acho que eu estou mandando bem, está indo bem. Os Reels meus, outro dia eu fiz um Reels, não sei se o pessoal sabe o que é, mas deve saber, todo mundo. O Reels é essa coisa que o Instagram inventou para combater o TikTok. 30 segundos. Eu fiz um videozinho de 30 segundos falando uma coisa super simples de como a gente pode usar uma roupa mais estruturada por cima, que é um blazer vermelho, e um jeans e um tênis. Né? E como isso como a mulher está falando de moda, como você pode, na verdade, sabe, quebrar um pouco a sisudez da estrutura do blazer, mas ao mesmo tempo está arrumada. Deu 800 mil visualizações, 800 mil. Só de comentário, 3 mil comentários. Isso é muito, isso é muito. É um tiro um tiro de canhão no seu público, é uma comunicação maravilhosa. Então, nós temos que acreditar nisso. Eu estou tentando fazer disso uma coisa que se viabiliza. Agora, no meio da pandemia, né, é uma loucurada, porque né, agora as agências estão começando a se movimentar, procurar e fazer. Então, tem que achar cliente, a gente tem que pagar a conta no fim do mês. Eu, como disse, tenho uma filha da sua idade que eu preciso pagar a faculdade que é particular. Então, eu vivo do meu trabalho. Então, é um desafio, é esse o desafio hoje. Quer dizer, se vier outra televisão, é lógico, vamos lá, vamos ver se o projeto interessa, se não interessa, se vai somar, se não vai me escravizar. Porque fazer programa diário na televisão, eu fiz isso a vida toda, é muito puxado. Esse da Band eu acordava às 5h30 da manhã todos os dias. Né, para segurar o rojão ali, não é brincadeira. Mas para quem gosta é um prato cheio, né? Bom, e a gente daqui do Expresso e em nome da universidade, te desejamos muita sorte nesse seu caminho, muito mais sucesso do que você já tem, que você consiga ainda mais. E só coisas boas. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Silvia. Foi um prazer. Como eu disse, para mim é sempre quase uma obrigação falar com as gerações que estão chegando aí no jornalismo, porque nós estamos abrindo caminhos, vocês têm que continuar a fazer isso, para que a comunicação nunca se perca, nunca seja censurada, que a palavra seja sempre livre, que a gente possa ouvir todas as pessoas. E eu sempre digo, o ingrediente básico do jornalista é ter curiosidade sobre o outro, é querer conhecer o outro, como é que o outro pensa, como é que o outro é, né? E tentar traduzir isso para o seu público. Então, a gente, na verdade, tem um grande privilégio, que é o de ligar os dois lados, né? Você vai lá ouvir a pessoa e você passa para outra. Então, essa é uma função muito nobre e que a gente tem que valorizar e estudar e aprender a fazer isso, a coisa mais importante das nossas vidas. Eu desejo boa sorte para você, especialmente, para todos os seus colegas que estão nos ouvindo. Bom, usando um meme de internet, profissionais como a Silvia caminharam para que a gente pudesse correr. Muito obrigado para você que me assistiu. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Aquele abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.